2. Fala, seus lindos! Aqui é o professor Douglas falando com vocês na nossa primeira aula à distância do Liceu Catarinense. Gostaria de dizer para vocês que um pouco triste, né? Por não poder estar com vocês presencialmente, não poder, né? Estar nesse calor humano, mas feliz também por estar suprindo ou tentando suprir um pouco dessa necessidade de vocês de estarem buscando esse conhecimento. Hoje a nossa aula vai ser sobre o Renascimento e eu gostaria que vocês assim pegassem um papel, uma caneta, aquilo que eu for falando que vocês acharem que é importante, eu vou tentar falar devagar, eu vou tentar falar de uma forma assim mais pausada para que, como a gente não está presencial e vocês não podem perguntar ou falar, professor, repete aquilo, repete isso, eu vou tentar falar devagar para vocês irem anotando. Renascimento. Professor, por que renascimento e não nascimento? Aí que tá. Para a gente entender o Renascimento, eu vou ter que voltar um pouquinho na Idade Média, a gente só ver como que funcionava a dinâmica social ali, econômica, enfim, na Idade Média, para a gente aí entrar no Renascimento. O Renascimento acontece na Idade Moderna, finalzinho da Idade Média, comecinho da Idade Moderna, começa o Renascimento. Mas e aí, professor, como que era na Idade Média? Gente, na Idade Média nós já vimos que a sociedade era estamental, não existia uma troca de classe social, isso que é uma sociedade estamental, o comércio havia desaparecido, já não existia quase uma moeda, a moeda já não circulava mais, era a base do produto, era o escambo, era essa troca de produtos. Tá? No campo artístico era pobre, não sei se eu posso dizer assim, depois a professora de arte pode me corrigir, mas eu acho que era porque eles usavam algumas técnicas tipo o 2D. Se você pegar uma pintura da Idade Média, normalmente era mais associado à religião, mas era uma pintura que parecia um desenho de criança. Tá? Comparado agora com os artistas renascentistas, que vocês vão ver que é uma diferença gritante aí. Tá? E o uso da razão, que a igreja acabava abafando. A ciência, o uso da razão. Mas então por que Renascimento se isso não aconteceu na Idade Média, professor? Porque aconteceu na Idade Antiga. Lá na cultura greco-romana, agora na Idade Moderna eles estão resgatando essa cultura greco-romana. Se vocês pararem para pensar, na Grécia eles já utilizavam a razão com a filosofia. Se vocês pararem para pensar na Grécia, o comércio era forte. Tá? As esculturas, as obras de arte na Grécia Antiga já eram bem assim avançadas para a época. Então é um resgate dessa cultura greco-romana, agora na Idade Moderna. Renascimento, por isso o Renascimento. Está renascendo essa cultura de novo. Eles estão resgatando essa cultura mais uma vez. Senão seria nascimento. Tá? Professor, o que foi o Renascimento? Foi um movimento cultural, artístico e científico. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas áreas com vocês. Tanto na área cultural, como na área artística, como científica. Só que isso em outras aulas, porque hoje vai ser mais um resumão sobre o Renascimento. Tá? Qual que eram as características do Renascimento, professor? Uma delas, o uso da razão. Agora, o homem é um ser pensante. Não que ele não fosse na Idade Média. Mas na Idade Média a igreja não deixava que ele fosse. A igreja não deixava, já existiam cientistas na Idade Média? Já existiam, mas a igreja não deixava com que eles se manifestassem. Ou um exemplo, só para vocês terem uma base. Na Idade Média, eles acreditavam ainda que a Terra era plana. E aí alguns alunos vão falar assim para mim, professor, já que a Terra não é plana, então por que se chama planeta? Brrr! Não viaja, gente. Ou, por exemplo, a teoria do geocentrismo, que aqui está um professor de geografia aqui que, se eu pudesse ou se eu quisesse, eu chamaria, ele já daria uma aula sobre o geocentrismo e o heliocentrismo, mas ele não quer, pessoal, porque ele está preparando uma outra aula ali, mas é um professor que sempre está me auxiliando aí nos meus vídeos, tá bom? Eles acreditavam que a Terra era o centro de todas as coisas e que tudo girava em torno da Terra. Agora com o heliocentrismo não. A gente já vê tudo isso. Manda seguir no Instagram. Segue lá no
Vinícius Madruga 23. Vinícius Madruga 23. Segue lá que vale a pena, pessoal. Um baita de um professor de geografia, mais ou menos. Mas é meu amigo, então eu tô fazendo o merchan dele aqui. Mentira, é um baita de um professor mesmo, gente. Então assim, ó, o uso da razão. Agora o homem pensa por si próprio. Agora o homem, ele começa a utilizar a razão, tá? Ele é um ser pensante. No campo da ciência, teve uma baita de uma evolução, uma explosão, foi a revolução científica. Agora a ciência só evolui. Por quê? Porque eles têm espaço para isso. Os cientistas, eles têm liberdade para utilizar a razão, tá? Esse resgate da razão, então. As cidades, a vida nas cidades começa a voltar, começa a retornar. O feudalismo entra em crise, vocês já estudaram o feudalismo. E agora eles começam a retornar para as cidades. Depois a gente vai ver que isso gerou alguns problemas sociais, porque as cidades não tinham estrutura para receber tanta gente. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, peste negra, né, saneamento básico, que não tinha na época, tá? O comércio já volta a ressurgir um pouco antes de começar a Idade Moderna, né? Um pouquinho depois de meados ali da Idade Média, que surge ao redor dos feudos, os burgos, isso nós já vimos também, e surge uma nova classe social que são os burgueses. Ali o comércio começa a ressurgir, a renascer de novo, tá bom? E no campo artístico, agora a gente vai ver, isso vocês vão aprender em arte, muito mais do que em história, mas vocês vão ver várias técnicas ali que agora eles começam a empregar, como o uso da tinta a óleo. Por que o uso da tinta a óleo foi tão importante no campo artístico? Porque assim, ó, a nossa pele, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa pele já tem uma oleosidade. Então, como eles começam a retratar as coisas de forma mais realista, eles começam a utilizar isso, os artistas, eles começam a retratar o ser humano no seu realismo. Então, o uso da tinta a óleo, né, dá um ar assim, de realismo, principalmente em pessoas. Tá? Isso a gente vai ver na Santa Ceia, né, de Leonardo da Vinci, que eu já vou falar um pouquinho sobre esse artista, que foi muito importante. O esfumato, a técnica 3D, profundidade, tudo isso, vocês vão ver, gente. A técnica 2D que eles utilizavam na Idade Média era 2 dimensões só. Era os hominhos e um cenáriozinho atrás. Não tinha aquela profundidade que você... eu vou retratar esse quarto, né? Eu vou retratar as paredes, dando aquela profundidade, dando a impressão que é um quarto mesmo. Então, no campo artístico foi uma baita de uma revolução. Utilizavam também a geometria também, né? A geometria para trazer o foco de luz na pele, para saber exatamente onde pintar, isso, né, o foco de luz. Bem isso. Para dar esse ar o uso de figuras geométricas também, né? E aí, gente, a gente vai para os artistas, tá? Eu coloquei, os artistas é bem interessante o seguinte, eu destaquei esses aqui, porque vocês vão ver assim, ó, qualquer semelhança aí é mera coincidência, tá? Quer ver? Da Vinci, como que era o primeiro nome dele? Leonardo. Michelangelo, Rafael e Donatello. Só quem teve infância e assistiu Tartarugas Ninja sabe do que eu estou falando. É muito fácil, gente, se associar o nome dos artistas renascentistas, ou do movimento, né, do Renascimento. Por quê? Porque as Tartarugas Ninja foram inspiradas nesses artistas. Mas por que eu coloquei o Da Vinci primeiro? Porque eu quero dar um destaquezinho maior em Leonardo da Vinci. Por quê, professor? Primeiro, o Leonardo da Vinci era o cara. Eles até achavam Leonardo da Vinci um artista atemporal. O que é isso, professor? Ele estava além do tempo dele. A cabeça dele era além do tempo em que ele vivia, eu já vou explicar isso para vocês. Ele se destacou mais como artista. Ele foi um baita de um artista, mas ele foi um inventor, ele foi um matemático, ele foi um filósofo. Leonardo da Vinci era o cara, sem contar que as imagens que nós temos hoje dele, aquela mais retratada é ele idoso, já com uma barba enorme, feião, mas muitos dizem que Leonardo da Vinci era muito bonito na sua juventude ali. Olhos claros, azuis, alguns relatam ali, cabelos loiros. Então era um cara bonitão na época, né, da juventude dele. Mas por que ele era atemporal? Se você pegar algumas invenções de Leonardo da Vinci, você vai falar assim, mas não tinha nem tecnologia nessa época para construir. Muitas das invenções dele só foi colocado em prática centenas de anos depois. Como, por exemplo, o que, professor? O helicóptero. Helicóptero lá na Idade Moderna, lá no início da Idade Moderna, professor, não viaja. Helicóptero. Roupa de mergulho. Bicicleta. Foram algumas das várias invenções de Leonardo da Vinci. Ele fazia o projeto, mas não tinha tecnologia o suficiente
para desenvolver aquele projeto. Só para vocês terem uma noção do empenho de Leonardo da Vinci, gente, só para vocês terem uma noção. Ele fez aula de anatomia, tá? Ele fez várias aulas de anatomia, só para ver como era o corpo humano por dentro, para ele retratar nos desenhos e nas obras dele de forma perfeita. Ele era muito perfeccionista. As obras dele que mais se destacou foi a Mona Lisa, não é muito conhecida, né? Ou Gioconda, né? Né? Gioconda. E a Santa Ceia, também de Leonardo da Vinci, tá? São as duas obras mais famosas dele. Nós temos aí Michelangelo. Michelangelo ele ficou mais conhecido por suas esculturas. Ele era um baita de um pintor também, tá? Mas ele ficou mais conhecido pelas suas esculturas. E aí nós temos os outros artistas aqui. Normalmente, Da Vinci acho que morreu com 67 anos. Mas normalmente os artistas da época morriam muito jovens, porque a tinta que eles utilizavam, tudo era muito tóxico, lugares fechados normalmente, que eles pintavam, então muitos contraíram bastante problema de saúde aí com tudo isso. Não o Da Vinci que fez o homem, como é que é aquele? Vitruviano. Ele né? fez, um homem numa proporção, né, exata ali, braços, pernas, em um círculo, em um quadrado, então perfeccionismo. isso, a perspectiva perfeita, tá? Até assim, ó, é até legal que eu dou uma aula, não vou entrar muito nesse assunto, mas eu dou uma aula, eu tenho uma outra aula para os alunos, principalmente do fundamental, que é sobre padrões de beleza, e nós vemos realmente isso, nosso padrão de beleza sendo influenciado tanto por essa obra, como pelas esculturas gregas, que eles buscavam, né, uma perspectiva, buscavam uma simetria perfeita do rosto, do corpo e tudo mais. Mas não é a aula de hoje, não vem ao caso. Tá? E muitos desses artistas, o que acontecia? Existiam os mecenas. O que eram os mecenas, professor? Eles eram ou comerciantes poderosos da época, né, nós poderíamos citar o Médici,